Olá pessoal do sétimo ano, tudo tranquilo por aí? Bom, hoje vamos corrigir a nossa atividade do capítulo, capítulo 3, né, que fala sobre a cruzada e o crescimento comercial e urbano, referindo-se à Baixa Idade Média, certo? Eu vou ler aqui a questão, né, para memorizar, e aí a gente discute aqui, na medida do possível, claro, as respostas, certo? E você que fez a atividade, aí você só vai conferir se tem alguma relevância, se está coerente com o que você colocou. Se tiver coerente com o que você colocou, aí você não precisa corrigir. Se você não fez, eu aconselho a você a o quê? A fazer a atividade, depois sim ir conferindo aqui com as respostas que eu vou dar. Beleza? Eu já vou adiantar aqui, ok? Bom, a primeira questão está na página 48. A pergunta é a seguinte, eu vou ler aqui e depois eu vou responder para vocês. A pergunta é a seguinte: cite 4 fatores que permitiram o aumento demográfico na Europa durante a Baixa Idade Média. Citar 4 fatores que permitiram o aumento demográfico na Baixa Idade Média. Nós discutimos isso na sala e falamos aqui também na videoaula. O primeiro fator que possibilitou o aumento demográfico foi, claro, óbvio, as melhorias nas técnicas de produção agrícola. Primeiro. Segundo fator, existe uma coisinha que não foi falada, mas é importante. Possibilitou com esse aumento na produção agrícola, possibilitou que um agricultor, um camponês, ou até mesmo um senhor, ele permitisse a troca desse produto com outras regiões, possibilitando que, se em alguma outra região houvesse a falta de alimentos, né, já haveria essa troca, essa possibilidade de comercializar. Então, é o segundo fator, porque as pessoas de outra região que estavam passando por dificuldades já passaram a se alimentar melhor também com a sobra dos produtos daquela outra região. Então, possibilitou haver esse comércio, né, entre regiões. Então, a gente pode ter aí como segundo fator. Sim. O terceiro fator, nós falamos bastante, foi aquelas melhorias nas práticas higiênicas, possibilitou que houvesse menos mortes. E o quarto fator, a gente pode colocar aí a diminuição dos conflitos, a diminuição das guerras pela falta de terras mesmo. Lembra daquele sistema feudal medieval que nós falamos? Pronto. Então, aquele sistema feudal de doação de terra para adquirir mais alianças, ele foi cada vez mais diminuindo, se esgotando, até porque não havia mais possibilidade de haver guerras por terras, e muito menos doar terras para fazer alianças militares. Então, essa diminuição das guerras, a possibilidade de haver troca de produtos agrícolas entre regiões, as melhorias nas técnicas de produção agrícola, as melhorias nas práticas higiênicas, pode ser considerado os 4 principais fatores para ver o crescimento demográfico na Europa medieval. Lembrando que isso vai acontecer no final da Alta Idade Média e início da Baixa Idade Média. Bom, vamos ver aqui, a próxima questão está na página 51. Na página 51 nós temos 2 questões. Vamos ver aqui, isso mesmo. Na página 51, nós temos a primeira questão, diz o seguinte: de acordo com o texto, por que a Palestina é importante para as 3 grandes religiões monoteístas? Bom, aqui a pergunta é simples. Por que a Palestina, mais especificamente Jerusalém, é importante para as 3 maiores religiões monoteístas que existem no mundo? E nós sabemos que as 3 maiores religiões monoteístas são o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, certo? Cristianismo, judaísmo e islamismo. O cristianismo, nós temos hoje em dia 2 vertentes: os evangélicos e os católicos. Todos são cristãos, todos. Mas na Idade Média, nós sabemos muito bem disso, na Idade Média
seja era na alta, na Idade Média Central, na Baixa Idade Média, só havia uma religião, que era a religião católica. Então a gente pode considerar a religião católica, claro, somente ela como uma religião cristã. Hoje em dia não. Hoje em dia são as religiões evangélicas e também a religião católica. Mas no contexto da Idade Média, nós vamos falar do cristianismo, nos referindo apenas ao catolicismo, ok? Bom, para o cristianismo da época, Jerusalém é importante porque era considerado para os católicos da época a Terra Santa, que foi a terra onde Jesus foi crucificado e subiu aos céus. Então, já estamos nos referindo às cruzadas. Então, para os cristãos da época, dominar a Terra Santa, né? A terra onde Jesus foi crucificado e subiu aos céus, era muito importante para ter o controle daquela região e manter a fé nas pessoas. Até porque, gente, a Igreja Católica ela levava a população para o Oriente Médio, e inclusive para lutar nas batalhas das cruzadas, com o pretexto de que as pessoas teriam o seu lugar ao céu, teriam o seu lugar no paraíso, né? Seriam salvas. As pessoas, olha só, as pessoas, além de ser salvas, né, ia diretamente para o céu. Esquecia o purgatório e ia diretamente para o céu. Só para relembrar, o purgatório é aquela região criada pela Igreja Católica, onde as pessoas, a alma da pessoa iria após a sua morte, e ali ela seria julgada, e através desse julgamento ela iria para o céu ou para, né, o submundo. Mas para os católicos, Jerusalém era considerada como a Terra Santa, porque foi a terra onde Jesus foi crucificado, foi morto e ressuscitado e subiu aos céus. Já para os judeus, Jerusalém é considerada como, é chamado, né, de Terra Prometida. É a terra prometida por Deus a Abraão. Então, para os judeus, é importantíssima essa região. Tanto é que após a Segunda Guerra Mundial, isso já há muitos anos depois, né, os ingleses vão ceder essa terra, vão devolver a terra para os judeus, e onde existe até hoje a região, o país chamado de Israel. Controlado, dominado e povoado por judeus, basicamente. E para os muçulmanos, o que é que Jerusalém tem a ver? Para os muçulmanos, gente, também é importante, né? À toa que eles lutavam, morreram milhares de pessoas por conta disso. Para os muçulmanos, Jerusalém é importante porque é considerada para eles uma terra santificada também, uma terra prometida, porque para eles é o local onde Maomé, que é o principal profeta dos muçulmanos, foi transportado a isso. Também não existe uma explicação mais definida para isso, mas segundo os muçulmanos, Maomé foi transportado para Jerusalém e de lá ele conseguiu ascender, ou seja, ascendeu ao paraíso, e lá no paraíso conseguiu se aproximar dos outros antigos profetas que também são valorizados pelos muçulmanos. Então, para os muçulmanos, é uma cidade sagrada também, né? Vamos lá, para os judeus é a Terra Prometida, para os cristãos é a Terra Santa, para os muçulmanos a terra ou a cidade sagrada, porque Maomé foi transportado para Jerusalém, não se sabe como, e de lá ele conseguiu ter acesso ao paraíso, né, após a sua morte, e entrar em contato com os profetas antigos, né? Então é importante para as 3 maiores religiões monoteístas do mundo todo, né? Só existem 3. E vamos lá. E essa segunda questão pergunta o seguinte: podemos afirmar que um dos motivos para as cruzadas foi a intolerância religiosa? Justifique? Sim, claro, com certeza. Até porque, gente, as cruzadas, como nós falamos, foram batalhas entre cristãos, católicos, contra os muçulmanos, né, em busca do domínio da Terra Santa, né, Jerusalém, e também de outras regiões no Oriente Médio.
É claro que havia sim uma intolerância religiosa, até porque para os cristãos, os muçulmanos eram infiéis. E para os muçulmanos, os cristãos também eram infiéis. Tanto que o argumento utilizado pelos cristãos era de que deveria sim se fazer essa cruzada em nome de Cristo. A cruzada tem dois sentidos. Cruzar a Europa em direção ao Oriente e a cruzada que seria uma expedição em nome da cruz de Cristo. Então, gente, para os cristãos, os muçulmanos eram os infiéis e deveriam ser combatidos e mortos. Para os muçulmanos, os cristãos eram os infiéis e deveriam ser combatidos e mortos. Olha quanto absurdo, né? E os muçulmanos chamavam esse movimento de cruzada, esse movimento de ir até a região da cidade sagrada, chamavam de jihad. Essa jihad, em uma tradução bem rasteira, significa basicamente a mesma coisa, essa cruzada, essa expedição em nome de Deus, né? No caso dos muçulmanos, eles chamam Deus de Allah. Allah, só para relembrar que nós falamos na sala de aula, Allah é uma representação do principal Deus na época de Maomé, e Allah significa Deus na língua árabe, ok? Vamos ver aqui agora a próxima questão, está na página 52, isso. É a questão 3, que está na página 52, ele pede para pintar o mapinha aqui, né? Não dá para a gente fazer aqui agora, mas vocês aí é simples, é só identificar na legenda a região dominada pelos cristãos, a região dominada pelo Império Muçulmano e a região dominada também pelos cristãos do Oriente e também a região dominada pela religião ortodoxa grega, né? Mais abaixo tem um esqueminha aqui que é bem legal. Diz o seguinte: vamos fazer um mapa conceitual sobre as cruzadas? Vamos. Com a ajuda do professor, preencha o que falta. Beleza. O que é um mapa conceitual? Aí aqui diz o seguinte: recurso esquemático que serve para apresentar os conceitos do texto a partir de uma ideia central. É formado por conceitos que se relacionam hierarquicamente por meio da palavra de ligação. Com ele você pode aprender muito mais os assuntos estudados em qualquer matéria. Você pode usá-lo quando quiser, destacar as coisas mais importantes de um assunto. O tema central é cruzadas. Aí diz o seguinte: as cruzadas foram promovidas por cristãos. Já está aqui já a resposta. E aí, agora entra o nosso dedinho aí. Os cristãos, de um lado tem causas e do outro lado consequências. Vamos lá? É simples. É só identificar as causas e as consequências das cruzadas. Primeiro, quais foram as causas das cruzadas? Aí nós temos que colocar alguns fatores. Existe o fator religioso e o fator econômico. Você pode colocar aí de um lado o fator religioso e uma perninha fator econômico. O fator religioso. Qual foi o fator religioso que possibilitou o início das cruzadas? Primeiramente, o predomínio religioso dos cristãos. O domínio e o controle religioso dos cristãos, a tentativa, né, de controlar um maior número de regiões, como, por exemplo, a região controlada pela Igreja Ortodoxa Grega e a região que antigamente era controlada pelos muçulmanos, que está no Oriente Médio. Então, o fator religioso seria o quê? Expandir a religião católica, a religião cristã, para o Oriente, certo? O fator econômico, simples. Já o fator econômico está relacionado ao comércio que possibilitaria entre a Europa e o Oriente Médio, certo? Não é à toa que as feiras medievais surgiram através disso aí. Bom, e as consequências? As consequências simples também. Houve também a consequência religiosa, com a predominância do cristianismo em várias regiões do Oriente Médio, e por conta disso, vários conflitos pelo domínio cristão lá no Oriente Médio.
E a questão econômica também, porque possibilitou o comércio de produtos que antes eram considerados especiarias entre o Oriente com o Ocidente, entre o Oriente Médio com a Europa, certo? E, consequentemente, surgem as feiras medievais e uma nova classe social que é a burguesia, ok? Vamos ver aqui, próxima questão, está na página 57, página 57. Aí a primeira questão diz o seguinte, pergunta o seguinte: explique quem eram os cambistas e por que foram importantes na expansão da atividade comercial europeia durante a Baixa Idade Média. Aí nós temos que falar sobre as feiras medievais. Essas feiras medievais, aliás, repetido, né? Porque nós já falamos sobre isso. Essas feiras medievais, desculpe aqui, só um minuto, surgiram através dos mercadores que iam no Oriente buscar mercadorias e comercializar na Europa. Durante esse percurso, esses mercadores foram montando suas bancas e ali vendendo. Ao redor dessas bancas, esses mercadores passaram a construir suas casas e, através, ao redor dessas bancas e essas feiras, essas casas, foram surgindo mais casas e mais comércio. E, consequentemente, cidades. Várias cidades na Europa surgiram através disso, que inicialmente era um burgo, depois se tornaram cidades, como Veneza, Milão, Florença, Gênova. Várias cidades italianas, principalmente, surgiram através desses burgos. Mas vamos lá. Um mercador, quando viajava, ele, até naquela época, né, não é só hoje em dia, ele poderia sofrer violência. Ele poderia ser assaltado, ele poderia ser morto, enfim. Existiam vários perigos no meio dessa viagem. Então, os cambistas surgiram exatamente para ajudar esses mercadores e até as pessoas que fossem comprar, para não perder suas riquezas, seu dinheiro, seu produto. Então, esses cambistas, simplesmente eles surgiam em um local, com uma banca, por isso daí surge o nome banco, né, que até hoje em dia é o responsável por controlar a nossa economia. Então, essas bancas, esses homens vão criar umas cédulas que vão ter alguns registros, né, para dar originalidade àquela cédula, e aí ele vai colocar o valor, seria uma espécie de cheque, né, uma espécie de cheque. Ele vai colocar o valor, o mercador ou a pessoa vai deixar o valor com ele e vai levar apenas esse papelzinho. Na cidade que ele for levar esse papelzinho, ele vai encontrar um outro cambista, claro que vai ser retirado um valor para o cambista, né? Não vai ser de graça, e ele vai entregar esse papelzinho para o cambista vai verificar, né, a originalidade daquele papel, e tinha algumas formas, e vai dar aquele valor para aquela pessoa, né? Vai pegar o papelzinho e vai dar o valor em moedas para aquela pessoa. Então, os cambistas eram essas pessoas que, como é que eu posso dizer, trabalhavam com comerciantes de várias regiões, possibilitando o envio de valores através de cédulas para várias regiões. Então, a importância deles se dá exatamente nisso aí, porque eles possibilitaram que esse comércio entre mercadores e pessoas comuns fosse feito de região para região e cada vez mais distante na Europa. Qual a origem e o significado? Agora a segunda questão. Qual a origem e o significado da palavra burguesia? Simples, nós já falamos aqui várias vezes, né? O burguês era aquele mercador, aquele comerciante que vivia nos burgos. Os burgos eram as cidades que surgiram através das primeiras feiras medievais. Simples. Então, um burguês na época, a gente pode sim dizer que era aquele mercador que no futuro vai se tornar muito rico, muito poderoso, e ele vivia ali nos burgos, certo? Daí vai surgir uma nova classe social, que é a burguesia, como nós já falamos aqui. A questão 3, ele pede para preencher uma cruzada com as respostas corretas das frases a seguir.
E aí que ele coloca 9 frases, 9 perguntas, e a gente vai responder preenchendo os campos da cruzadinha. E aqui diz o seguinte: primeiro, pessoas que na Baixa Idade Média promoviam troca entre moedas regionais. É o que nós acabamos de falar aqui, ó. Você vai colocar aí no número 1. Cambistas. Deixa eu ver aqui. Cambistas. Exatamente. Cambistas. Isso. 2. Nome dado ao arado de ferro. Nós falamos charrua. Vê se complementa. Charrua. Certo? 3. Nome dado às expedições promovidas pelos cristãos da Europa Ocidental para, na visão deles, libertar a Terra Santa. Cruzadas. Deixa eu ver aqui se está no plural ou se está no singular. Está no plural. Cruzadas. Desculpe, cruzadas. Número 4. Aí vocês podem ir escrevendo aí. Se tiver correto, pode deixar. Se tiver errado, você apaga e corrige. Se não colocou, coloca aí. Número 4. Principal rota terrestre na Europa da Baixa Idade Média, que ligava as duas regiões de maior movimento comercial da Europa Ocidental. Aqui essa principal rota é a chamada Rota de Champagne. É um nome francês, que é uma rota que ligava várias cidades e é uma rota segura para a época, né? Então a Rota de Champagne. Aí no livro você vai encontrar a palavra para... Deixa eu só digitar aqui para a gente ver. Champagne, cadê Champagne, meu Deus? Aqui, Champagne se escreve Champagne. Confira aí se não bate certinho na cruzada. Bom, número 5. Na Baixa Idade Média, nome dado às associações formadas por pessoas que exerciam várias atividades. E aí você pode colocar aí, ó, guildas. Guildas. G-U-I-L-D-A-S. Confira aí se não bate certinho. G-U-I-L-D-A-S. Guildas, certinho, tá vendo? 6. Nome dado à região considerada, desde tempos muito antigos, a terra prometida para os judeus. Depois, foi disputada entre cristãos e muçulmanos. Que terra é essa? Claro, pode ser Jerusalém ou também chamado de Palestina. Vamos conferir aqui, é o número 6, né? 6. Palestina, exatamente. Ó. Palestina, certinho, tá vendo? 7. Forma como os cristãos rotulavam os muçulmanos nos tempos das cruzadas. Fácil. Os infiéis. Né? Cadê o 7? Confere aí. Infiéis. Exatamente, está no plural. 8. Uma das Hansas, conhecida como Liga, que se destacou muito ao norte da Europa, vindo a englobar mais de 80 cidades. A Liga Hanseática. Olha, vamos conferir se dá isso mesmo. Hanseática com H. H-A-N-S-E-A-T-I-C-A. Liga Hanseática. E o 9, nome dado às cidades que alcançavam sua liberdade por meio da compra de uma carta de franquia. Eram as cidades francas. Vamos conferir aqui. Cidade francas. Exatamente, certinho. Então, de forma geral, essa é a nossa atividade até a página 57. Ok, galerinha? Pessoal do sétimo ano, é o seguinte, em meio a toda essa agonia, né, enfim, esse isolamento, essa quarentena, não vamos poder apresentar os seminários, né, mas nós temos que pontuar. Então, para pontuar o seminário de vocês, eu vou pedir o seguinte, que nesse período, cada um já sabe o seu tema, né, o seu grupo, cada um faça uma pesquisa sobre o seu tema. E quando você fizer uma pesquisa sobre o seu tema, você vai fazer uma síntese daquilo que você aprendeu. Eu quero essa síntese com as suas palavras, não copiar da internet. Você vai fazer uma síntese do que você entendeu, daquele tema que foi passado para vocês, né, em relação ao tema que foi passado para todos os alunos. E aí vocês vão guardar essa pesquisa com essa sua síntese e na volta, no retorno, vocês vão me entregar, certo?
Somente isso aí para, de certa forma, pontuar o nosso seminário, ok?